valorizando o trabalho que assegura o progresso, a solidariedade que garante o equilíbrio e a religião que plasma caminhos ao pensamento. Entra no ar Terceira Chamada, transmitida pela Rádio Clube do Pará, a Poderosa, uma emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Terceira Chamada, um programa da ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Olá, ouvintes da Rádio Clube do Pará, muita paz. Está no ar o programa espírita Terceira Chamada. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Nesta edição do Terceira Chamada, você vai acompanhar os seguintes assuntos: editorial, curiosidades, trilha sonora, música para todos os gostos e de boa qualidade. Fatos e notícias em destaques, fatos relevantes da grande imprensa, matéria do jornal O Diário do Pará, de grande relevância para nossa informação e entendimento à luz do Espiritismo. Revelações no tempo e no espaço, momentos de reflexão, uma mensagem de alto valor sentimental e, na oração da fé, a força do pensamento humano junto ao poder de Deus, libertando vidas e promovendo a paz. E você, querido ouvinte, está sendo convidado a participar conosco deste momento apoteótico da oração, pois um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. O Terceira Chamada está só começando em nosso editorial e hoje com a presença dela, Mariana Hartley, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Refletindo um ponto de vista à luz da doutrina espírita, acompanhe agora o nosso editorial. Padecer. Nada temas das coisas que hás de padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. A fim de prestar devida cooperação ao Evangelho, é justo que nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do Evangelho de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Não temamos, pois, o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um Pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. O Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará iniciou em janeiro de 1999. Estamos no ar ininterruptamente há 24 anos. Até hoje foram produzidas 1.312 edições. Programa Espírita Terceira Chamada, contribuindo para a realização de um mundo melhor. Afinal de contas, Deus cria para a perfeição. Estamos num planeta escola
Entenda muito bem isso. E hoje, ciência das mais diversas categorias de pensamentos humanos tem concluído. O mundo está evoluindo e nós, do Terceira Chamada, estamos contribuindo, passando para você, querido ouvinte, informações sérias à luz da doutrina espírita ou espiritismo, como muitos conhecem. Então fique antenado do Ligado Plugado até o final desta edição. Falando em conhecimento, vamos de curiosidades. Corpo humano, corpo humano. Por que bocejar é tão contagioso? Na espécie humana, a imitação é muitas vezes um ato do reflexo. O bocejo, por ser um instinto básico e primitivo, acaba se tornando um estímulo para as pessoas que observam. A resposta do corpo é praticamente automática, de forma similar ao que acontece com o riso em situações de grupos. E hoje nós contribuímos com essa informação. Matéria influencia em matéria. Somos nós, a grande família universal. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo com ela, Márcia Libonati, da Sociedade Espírita Lírio do Vale. Palavras de otimismo. Não transforme sua prece em petitório insistente. O Pai sabe aquilo de que necessitamos, mesmo antes de pedirmos. Quando quiser alguma coisa para si, peça-o também para os outros, para todos os que estiverem nas mesmas condições. No momento da prece, evite o egoísmo. A prece é a melhor ocasião de demonstrarmos nosso amor. E pedindo para todos com amor, seremos os primeiros a receber o benefício. Quem acende uma luz é o primeiro a iluminar-se. E para ficar em dia com as informações, se ligue nos Fatos e Notícias em Destaques, que já está no ar. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. A Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, a ADE, possui em suas plataformas digitais Instagram, Facebook, YouTube, informações sobre o movimento espírita local, região metropolitana e parte do interior do estado do Pará. Você quer saber como anda o movimento espírita? Procure ficar informado através dessas plataformas. O endereço é facílimo, AD-PA. Você vai abrir e vai ver um catavento de múltiplas cores. Pronto, estará por dentro do que anda acontecendo. Inclusive, lá já está a informação da nossa visita ao Centro Espírita Videira de Luz neste sábado, participando de uma roda de conversas falando sobre a mediunidade. Já de antemão, já estamos sinalizando o evento que irá ocorrer no mês de outubro, que é o segundo encontro Lírio do Vale AD Pará. Mas tem novidades. Visitas a algumas instituições espíritas. De repente, pode ter uma pertinho de você e você não está sabendo. Olha essa. No próximo dia 6, o nosso querido amigo Paulo Pinho estará no Centro Espírita Amigos Fiéis, proferindo uma palestra Grão de Mostarda, assim como outros expositores visitando diversos bairros da nossa capital. De repente, pode ter uma instituição espírita pertinho de você e você não está sabendo. Outro detalhe que sempre gostamos aqui de sinalizar:
compartilhe as nossas plataformas digitais. E se você quiser algum assunto que nós possamos desenvolver aqui no Terceira Chamada, vá lá nos chats de conversa. Você pode interagir sim conosco e ter uma equipe pronta para lhe atender. Fique de ouvido no rádio, mas também fique ligado nas plataformas digitais da AD. Conheça o Espiritismo, mas também conheça o movimento espírita. A música é arte, a arte é inspiração, inspiração é mediunidade. Se ligue agora no sucesso Nando Cordel, Paz pela Paz. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Vamos de mais uma curiosidade cultural e ao mesmo tempo histórica. Por que as pessoas rezam ajoelhadas e com as mãos unidas? Na época das conquistas romanas, os derrotados nas lutas corriam em direção aos vitoriosos, ajoelhavam-se e estendiam as mãos pedindo para serem acorrentados. Essa atitude de súplica difundiu-se na era cristã. Cristo era tido como o conquistador divino de todos os povos e os fiéis repetiam a atitude de humildade dos vencidos na hora de rezar. Eu não sabia disso, fiquei sabendo. Terceira chamada?
Terceira chamada é conhecimento, e conhecimento é um direito de todos. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Policie suas palavras. Evite termos impróprios e anedotas pesadas. Lembre-se de que tudo o que dizemos permanece em nossa atmosfera mental, atraindo aqueles que pensam da mesma forma e que passarão a formar um círculo comum em redor de nós. Não ofenda com palavras baixas os anjos de Deus, que afastarão de você horrorizados. A boa educação se manifesta também através das palavras que partem de nós. Nesta sequência, uma matéria publicada no jornal de maior circulação no norte do Brasil, O Diário do Pará, será comentado à luz do Espiritismo. Fatos relevantes da grande imprensa já está no ar. Fatos relevantes da grande imprensa. Uma reportagem onde você se depara com a verdade nua e crua. Ciência. Pesquisa. Comprovação. Fatos relevantes da grande imprensa. Depoimento de gente séria falando de realidades vividas e comprovadas. Fatos relevantes da grande imprensa. A imparcialidade da informação na mídia. Diário Online, 27 de agosto de 2023. Avós brigam com o ginecologista após perguntas à neta. Durante a briga, a mulher alegou que o médico a agrediu, desferindo um soco em sua boca. Autor com informações de O Popular. Na última sexta-feira, 25, os avós de uma adolescente de 14 anos agrediram um médico ginecologista após se irritarem com perguntas feitas pelo profissional durante uma consulta médica. O caso ocorreu na Unidade Básica de Saúde Dona Luzia, em São Luís de Montes Belos, na região central de Goiás. Segundo o relato do avô, de 50 anos, a polícia, tudo começou quando ele estava com a neta no consultório. O médico, também de 50 anos, insistiu em fazer perguntas pessoais à menina, incluindo se tinha namorado e se havia menstruado. Segundo ela, após a reclamação da adolescente sobre a insistência do médico, ele a mandou sair do consultório, o que agravou a situação. A Polícia Militar de Goiás relatou que a avó e a neta saíram do consultório e pouco depois o homem de 52 anos, identificado como o avô da adolescente, procurou o médico na recepção. Isso resultou em um confronto físico entre os dois envolvidos. Durante a briga, a mulher alegou que o médico a agrediu, desferindo um soco em sua boca. Todos os envolvidos, incluindo os avós e o médico, receberam atendimento médico e, em seguida, foram encaminhados para a delegacia. O delegado Luiz Fernando, responsável pelo caso, está buscando possíveis imagens de câmeras de segurança para esclarecer os eventos. Até o momento, a polícia classifica o incidente como lesão corporal de natureza leve, envolvendo todas as partes. Meu querido amigo Nonato França, é o que eu chamo de barraco que aconteceu no consultório médico. Mas vamos lá. Por falta de conhecimentos, as pessoas até se expõem a certas situações ridículas. E aquele detalhe, Nonato, eu fico observando essa garotada. Existem adolescentes de 12 anos que têm uma inteligência fora do comum. E algumas perguntas, os médicos, eles fazem-se já reconhecendo a própria evolução do corpo humano. Mas
Nonato, não é a primeira vez que a gente traz essa notícia das agressões que são feitas nos postos de saúde. O ser humano impaciente com algumas situações, o querer ser o primeiro da fila. E certa vez você deu até uma dica: a gente tem que procurar ser um pouquinho paciente, tolerante e averiguar que não é por aí, né, Nonato? Positivo, meu cordial boa noite aos queridos ouvintes. E aí, mais uma vez, a explosão da violência por ignorância e sem um reflexo, em que se denota aí uma questão de amor, entre aspas, dos avós, não é? Porque aquela jovem foi lá, não é, com 14 anos de idade no ginecologista porque estava precisando de uma consulta ginecológica. E o médico, por sua vez, é claro, fez as perguntas coniventes com as circunstâncias e com a sua, digamos assim, sua especialidade. Não foi nada fora do normal. Mas, como diz a história, porém, todavia, né, a avó percebeu aí no seu entendimento uma situação outra, né? Pelo menos é o que tende a questão aí do que redundou na violência. Então, nós precisamos compreender, né, essas circunstâncias de humanidade, de deficiência, de ignorância, de impaciência, enfim, essas questões que o Espiritismo coloca na conquista dos nossos valores enquanto espírito, né? Vai dar em processo, como já está dando, né? E depois fica as circunstâncias em que o médico vai ter que responder, o avô e a avó também, e a jovem que ainda está protegida pela questão do menor, do adolescente, né, no estatuto, né, é que vai ficar fora de tudo isso. E Nonato, você falando aí a questão do bom senso, mas também o acordar das pessoas para as mudanças que há no mundo. Existe muita gente aí que ainda não percebeu que através das redes sociais a gente fica muito mais atualizado nos acontecimentos. Alguns avós, alguns pais ainda colocam os filhos na condição de inocente. Não, meu filho não sabia, não, meu filho não sabe isso. Vamos acordar, né, Nonato? Tá sendo investigado, mas o que eu quero chamar a atenção é que para você, papai, mamãe, vovô e vovó, titio e titia, não é só os filhos dos outros que aprontam, os nossos também aprontam, né, Nonato? Isso é natural desde que o mundo é mundo e que nós somos pais e filhos. Existe essa questão dentro do campo da afetividade, esse protecionismo e essa, digamos assim, ainda situação de valores que a gente não consegue compreender, que o amor fala mais alto, mas não o amor no apego, como coloca o Espiritismo, não o amor na posse, não o amor na ideia de violência, não é? Tudo isso ainda são paixões. Então nós estamos ainda nessa circunstância de paixões, e aí toda a paixão cega, até um amor de um avô e de uma avó pela sua neta. Só para fechar, Nonato, tem aquela questão no Livro dos Espíritos, a função dos pais no período de infância é ajudar aquele espírito a compreender que veio para algo, não é verdade? Sim, e quando eu era adolescente, você também, nós somos quase, eu um pouquinho mais velho, e eu sempre coloco isso, até às vezes nas palestras. Eu me lembro daquele jovem que lá no cinema em São Paulo atirou e matou pessoas. E o pai, que era oftalmologista, no avião, em entrevista com o repórter, pediu perdão, pediu desculpa pelo aquilo que o filho dele fez. Mas ele ressaltou, é meu filho. Meus amigos, compreendemos perfeitamente a questão da afetividade, do amor. Estamos num processo de evolução. Uma passagem, novamente, há uma reencarnação num corpo de carne. Mas vamos entender, nós precisamos sempre buscar entender as coisas de Deus, buscando educar os nossos com sabedoria. Vamos vencer tudo. Vamos vencer sem tirar Deus, como diz o Andrade popular, da jogada. Meus amigos que acompanham o Terceira Chamada aqui na Rádio Clube do Pará, temos o prazer de apresentar neste bloco música do nosso folclore. Eu disse música, Dona Onete,
banzeiro. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Músicas do nosso folclore. Nelas estão expressas os nossos costumes, crenças, literatura oral e danças, conservadas pelas nossas tradições. Nessa manifestação popular, encontramos parte da ciência que estuda as raízes do nosso passado, a antropologia. vamos de curiosidade. Você sabe que aqui no Terceira Chamada passeamos pelo mundo científico.
das mais diversas ordens. E hoje vamos falar um pouco dos animais, o mundo pet. Algum animal entende a língua dos homens? De acordo com o zootecnista Alexandre Rossi, muitos animais entendem palavras pronunciadas por nós. Ele enfatiza que, de acordo com testes realizados, os que se mostraram cientificamente mais aptos foram os bonobos, um macaco parecido com o chimpanzé. Os chimpanzés e os papagaios também têm essas habilidades. E o Espiritismo vem explicando: espírito em processo das suas nascentes, um despertar para a inteligência raciocinada. Agora, aquela palavra de autoestima e bom ânimo, com ela, Márcia Libonati. Palavras de otimismo. Acate com respeito todas as religiões. Cada homem tem o direito de escolher o caminho que prefere. Respeite a liberdade de cada crença dos outros, tanto quanto aprecie que respeitem a sua. Não discuta nem procure tirar ninguém do caminho em que se acha, a não ser que seja procurado para isso. Respeite para ser respeitado. Palavras de otimismo foi tirado do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Neste momento, revelações no tempo e no espaço. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Ouvinte da Rádio Clube do Pará, quando você ouve o Terceira Chamada, você adiciona aos seus valores um dos maiores patrimônios do ser humano. Sabe qual é? O conhecimento. Meus amigos, até hoje tivemos no mundo 3 grandes revelações de Deus aos homens, cada uma com 5 livros básicos, a saber: a primeira com Moisés, livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Os demais livros do Antigo Testamento são subsidiários. A segunda com Jesus, livros Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Os demais livros do Novo Testamento são subsidiários. A terceira revelação com o Espiritismo, livros O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Os demais livros do Espiritismo são subsidiários. Nenhuma das revelações desmentem a outra. Elas são harmônicas entre si. Leia, estude, conheça e aprenda. Neste bloco vamos apresentar a comparação científica e filosófica existentes entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. A afeição dos espíritos por certas pessoas. Questão 484. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? E eis a resposta dos imortais: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, os suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou que podem tornar-se viciosos. Daí seu apego, resultante da semelhança de sentimentos. Nonato França, quando alguém está passando por um processo obsessivo, desde os simples até o subjugação, mas vamos pegar mesmo as pessoas com processo simples, elas dizem às vezes a si mesmo: mas eu não estou fazendo nada, eu só faço o bem. E eu costumo dizer, então Deus escreveu tudo errado. Porque uma das leis que nós entendemos muito bem, inclusive a lei da física mesmo, é a lei dos afins. E a resposta, lógico, bem objetiva, mas cirúrgica, é a resposta dos imortais. O que você tem a dizer a esse nosso ouvinte aí, que está dizendo que é um santo e está sendo perseguido por espíritos de trevas?
que devemos prestar atenção. Não só tão somente na lei, que é a lei de afinidade, como você colocou bem, é a lei física, né? Que é a lei de atração, né? E aí a lei que o eletromagnetismo lá nos imanta ainda nossas condições de terra e as nossas condições, principalmente, Douglas e queridos ouvintes, as nossas condições morais, porque esta que é a maior força de atração em que os espíritos exercem sobre nós, onde diz, semelhante atrai semelhante. E não é por à toa que a terra é essas condições em que nós vivenciamos. Então, meu amigo, não estamos perdidos, a lei não está aí para nos perseguir, muito pelo contrário, para nos ajudar a despertar, não é mesmo? Aí eu vou lá, já dentro da Bíblia, que eu sei que você vai me cobrar, né? A questão lá em que o lunático de Gadara, e quando Jesus se aproxima dele, ele diz assim, que tenho eu contigo, Jesus, o Filho do Altíssimo. Olha só, não falou nada, só se aproximou. Então ele próprio, os espíritos, que eram uma legião, e uma legião, se eu não perdi as contas, são 100 na questão romana, uma legião romana era 100 soldados. Também disseram logo, foram logo enfáticos em dizer, né, o que tenho contigo. Então eles perceberam o grau de natureza moral de Jesus. Então nós precisamos prestar atenção para nós não exercitarmos aquele subterfúgio de não sermos o culpado, o vitimizado pelas circunstâncias, sabe lá, digamos assim, respeitando as religiões demoníacas ou outras coisas mais. Nós sim temos muito a ver com aquilo que nós pensamos, sentimos e estamos em afinidade. Márcia de Bonatti, então devemos sempre que estar vigilantes diante dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são forças criadoras e se criamos, atraímos, né? Com certeza. Eu queria te dizer uma coisa, a gente precisa ter consciente dos nossos pensamentos, dos nossos hábitos e dos nossos comportamentos, né? E aí eu estou reforçando aqui a ideia da inteligência espiritual, da inteligência emocional e do nosso estado mental. Tudo isso ele atrai algum tipo de energia, que atrai algum tipo de comportamento e outros tipos de pessoas e acontecimentos em nossas vidas. Então, as nossas posturas, as nossas ideias, as nossas palavras, os nossos pensamentos, tudo isso é tipo de vibração que vai trazer para a gente uma forma de se ver e de se viver, correto? Com certeza. Nonato França, fechando o bloco, aquela recomendação de Jesus é vigiar e orar, porque no comum a gente imagina primeiro orar e se sentir protegido, mas não é assim. Nós precisamos vigiar, ou seja, observar em nós mesmos as nossas circunstâncias para que as nossas orações alcancem o desejo sincero de mudar. E tem o seu efeito, né? Com certeza. Tem o seu efeito. Falando em Jesus, agora é tempo de música e é com ele, o rei Roberto Carlos, o homem. Fique de ouvido no rádio, fique ligado na Clube. Depois eu volto. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior.
fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além, e assim um renascer. Morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou. E colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Nos lugares que pisou e o caminho certo. Antes da oração, vamos ao nosso momento de reflexão que já está no ar com ele, Paulo Roberto, Tesouros Íntimos. Momento de reflexão. Um recado de amigo para você pensar um pouco em você mesmo. Momento de reflexão. Um espaço para você deixar o quarto escuro do pessimismo e sair pelos verdes campos da liberdade e da paz. Momento de reflexão. Pense nisso. Faça isso. Você vai vencer. Tesouros Íntimos. Se você recebesse a notícia de que sua cidade será destruída em poucas horas, certamente buscaria fugir o mais depressa possível. E nesse caso, o que levaria na bagagem? Quando os soldados de Ciro o Grande estavam prestes a invadir a cidade de Priene, na Jônia, a população preparava-se para a fuga. Homens e mulheres, moços e velhos, atropelavam-se em desespero, tentando salvar seus pertences mais valiosos. Apenas um homem se mantinha calmo. Era o filósofo Bias, famoso por seus dotes de cultura, moral e virtude. Era tão ponderado e íntegro que foi considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia. As pessoas, vendo-o tranquilo e sereno, perguntaram se ele não iria preparar a carga que deveria levar. E ele respondeu simplesmente: "Eu trago tudo comigo."
aquele nobre cidadão guardava consigo os patrimônios mais valiosos da retidão, bondade e inteligência que ninguém lhe roubaria. E eram esses valores que lhe permitiam colocar-se acima das inquietações daquela hora e das preocupações com os bens efêmeros da terra. Sem dúvida, somente as pessoas que constroem essas virtudes e cultivam a fé em Deus podem permanecer tranquilas diante de qualquer situação, por mais grave que seja. Ante a notícia, por exemplo, de uma guerra atômica capaz de aniquilar a raça humana, muitos se desesperariam e o caos se estabeleceria em pouco tempo. Só aquele que edificou na própria intimidade os valores imperecíveis manteria a calma. Teria certeza da providência divina e da sobrevivência da alma. A lógica e a razão lhe dariam a convicção de que, se tudo fosse destruído, nós continuaríamos a viver, pois somos imortais. Estaria certo de que Deus não nos deixará ao desamparo. Se não houver condições de vida na terra, o Senhor nos dará outro lugar para morar, pois na sua casa, que é o universo infinito, há muitas moradas. O medo, a insegurança e o desejo de posse têm sido os grandes responsáveis pelo desespero e pela depressão de muitas criaturas. A insegurança, filha da falta de fé, gera uma espécie de ansiedade que facilmente conduz à depressão, infelicitando e matando a esperança. O desejo desequilibrado de posse é um forte componente para o nascimento e a sustentação da violência e do desespero. A vida agitada, as privações materiais, as provações morais, os conflitos de convivência familiar ou social só serão superados com tranquilidade por aqueles que cultivam a paz na intimidade. Esses, e somente esses, é que permanecerão serenos diante de qualquer situação, por mais grave que seja. A exemplo do filósofo Bias dirão: eu trago tudo comigo. A esse estado de alma é que Jesus se referia falando dos tesouros que a traça não come, nem a ferrugem corrói, e que ladrão nenhum rouba. São bens eternos e indestrutíveis. Você é um ser criado para a eternidade. É como uma chama que jamais se apagará. Procure cultivar as virtudes que o libertarão das misérias próprias da inferioridade humana. E lembre-se sempre, você é herdeiro de Deus. O universo lhe pertence. Para conquistá-lo, basta fazer a parte que lhe cabe nesta bendita escola chamada Terra, que representa um grão de areia diante do infinito. Por tudo isso, vale a pena começar agora a cultivar os tesouros morais que nos credenciarão ao voo definitivo, rumo à grande luz, rumo aos altos cimos, onde a felicidade já é uma realidade. Pense nisso. Ouvinte amigo, já estamos nos aproximando do momento reservado à oração. Um só pensamento pode muito, mas vários unidos pode e muito mais. E como disse os nossos brilhantes amigos aqui, Nonato França e Márcia Libonati, o que pensamos, vibramos, nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que realmente somos. Sabe por quê? A ciência já bateu o martelo. O nosso corpo de carne é um condutor de ondas eletromagnéticas. E o Espiritismo vem dizendo: quem é que comanda toda essa parafernália? Somos nós, almas imortais. Somos filhos de Deus, um projeto dele feito para a perfeição e felicidade. E Jesus, o Cristo amigo, sinaliza: tranca-te no teu quarto e em secreto conversa com o Pai, porque Ele tudo sabe, tudo vê. É um momento íntimo e a oração possibilita esse renovar de energias. Você está chateado com alguém? Não fique muito tempo com isso, porque senão vai dar curto-circuito na cabeça, você vai prejudicar o seu cérebro e possivelmente ficará doente. A oração é aquela conversa: Deus, o que eu posso fazer para perdoar e amar?
E você que está a 500 km por hora, saudável, vamos distribuir essas energias? Afinal de contas, existem pessoas que sabem que você é uma pessoa cristã, fiel a Deus, esforça-se para ser sempre o melhor. E essas pessoas querem ver as suas energias chegarem até elas. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto grau de evolução que nos é concedida e fazer aquela viagem ao mundo da caridade mental. E olha quem vai nos acompanhar neste momento apoteótico da oração. Meu querido pai e amigo desta reencarnação, Manuel Lopes, minha mãe Celestina Lopes, Benedito Braga e Maria Zilda Braga, Gesiel Lima e família, Pedro Paulo Costa, o Góis e a Léo, lá na Sacramenta, João Renato no Conjunto Marex, a família Matias, o José, a Nazaré, a Mônica, o Sandro, o Leandro, a Jacira, Tiago, Nicolas e Nicael, todos ali no bairro da Sacramenta também. Serginaldo e Clarice Vanderlei, Rômulo Leal no Conjunto Maguari, no bairro de São Brás, Oriosvaldo, o Celso e a Clara da Vila Santa Clara, Floriano Souza dos Santos e Anani Deua, Eliane e Roberto Ramos e seus filhos Patrick e Vanessa e suas netinhas Cecília e Luísa, Elade Maria José da cidade Nova 7, Narcisa Fernandes da cidade Nova 2, Wilson Oliveira e família na Guanabara, Francisco Salles e Gilda Salles, Fábio Ferreira, Rosene Campos e o Miguel Ferreira, Jonathan Paulino e seus filhos Vinícius e Julice, Paulo Carvalho e sua família, Sara Tainá Tel e o Charles do Curioltinga, Carlos Cruz e Carmen Lúcia na Pedreira, Laércio Vera e Maria Lúcia Vera Al Silva, no Conjunto Beija-Flor em Marituba, Daniel Melo Castelo Branco e família, Renata, Beatriz Olímpia e Márcia Valéria, Francisco Rivaldo, Valmir Silva em Barcarena e aos amigos aqui da RBA, Valmir Rodrigues, Paulo Cacheado, Dinan Laredo, Igor Oliveira, Fábio Cebolinha, Júnior Monteiro e ele, Moacir dos Transmissores. Agora, um minuto de reflexão com o professor José Guilherme e logo após a oração de fé, na voz de Luiz Teixeira, oração da noite. Alma irmã, para construir nobilitação que é necessária a vencer com segurança as provações que te rodeiam os próprios passos. Mentalize e observe agora as vibrações eletromagnéticas da prece. Apela com fervor à benignidade da suprema inteligência do universo, Deus. Seja por falta de recursos essenciais à tua própria sustentação, seja pelas opressivas ansiedades que te amargam as horas, ou pelos impactos inquietantes que te furtam qualquer disposição à tranquilidade, apela para Deus sempre. Ele está acima de todas as faculdades humanas, acima das formas e das transformações capazes de tudo. Reflete nisso e deixa que a prece te inspire a segui-lo na ciência, a invocá-lo na dor e a bendizê-lo na alegria. Ele estará contigo. Boa noite, Pai. Termino o dia e a voz entrega o meu cansaço. Obrigado por tudo e perdão. Obrigado pela esperança que hoje animou meus passos, pela alegria que vi no rosto das crianças. Obrigado pelo exemplo que recebi dos outros. Obrigado também pelo que me fez sofrer. Obrigado porque naquele momento de desânimo, lembrei-me de que vós sois meu Pai. Obrigado pela luz, pela noite, pela brisa compreensiva e carinhosa. Obrigado pela comida que com meu trabalho ajudei a conquistar e que foi servida na mesa da nossa família. Obrigado pela compreensão e pelo amor que encontrei nas pessoas de casa. Obrigado por tudo, Senhor. Assim seja.
Trabalharam nesta edição do Terceira Chamada, nas vinhetas, José Guilherme Ney Nogueira, Guilherme de Oliveira e Assis Oliveira. Nos blocos, as presenças agradabilíssimas de Mariana Hartley, Márcia Libonati e Nonato França. Antônio Francisco e sua equipe técnica de áudio e gravações, uma realização. Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Na apresentação, esse amigo de vocês, Douglas Lopes. Tenham todos uma boa semana. Mas antes, a última no limite do tempo com ela, Mariana Hartley. Viver é como andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio. Albert Einstein. Muita paz a todos. Prezado ouvinte, o Terceira Chamada fica por aqui. Se você desejar escrever para nós, anote o endereço: ADEPA, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará, Avenida Governador José Malcher, 2642, segundo piso do Centro Espírita Boa Vontade. CEP 66.090, dígito 100, São Brás, Belém, Pará, Brasil. Com extrema gratidão a Deus e a você que nos prestigiou, encerramos a edição de hoje deste programa na certeza do reencontro no próximo domingo, após a jornada esportiva da Rádio Clube do Pará, a Poderosa. No amor sublime da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas e na voz de todos os seres, glorificado sejas para sempre, Senhor.